Olá, bem-vindos ao canal Excel Sem Medo, eu sou o Fábio. No vídeo de hoje, então, vamos dar continuidade à nossa série sobre as funções do Excel. Será o 6º vídeo, tá? E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre as funções direita, esquerda, MED e continue, tá? Peço que vocês já se inscrevam no canal, então, e ativem os sinos de notificação para não perder os próximos vídeos da nossa série. E já deixe seu like também, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então a função direita do Excel, ela serve para extrair dados de uma determinada célula, tá? Então você vai colocar esta função e vai extrair a quantidade de caracteres que você precisa. Tá? Então a função direita do Excel é usada para extrair um número específico de caracteres da direita de uma cadeia de texto, tá? Lógico, você pode ter um texto gigante, pode ter apenas uma palavra, pode ter apenas um código, um número, alguma coisa que você queira extrair alguma informação, você pode utilizar essa função, tá? Então ela vai retornar os caracteres da direita conforme especificado pelo número de caracteres desejados, tá? Onde então o texto que você vai querer extrair essa informação. E o num caracteres é a quantidade de caracteres que você vai querer pegar à direita desse texto, tá? Então a sintaxe da função direita é igual a direita, abre parênteses, texto, ponto e vírgula, num caractere. O num caractere ele é opcional, tá? Não precisa ser colocado na função. Depois fecha parênteses. Eu vou mostrar para vocês isso aí, tá? Então vamos lá para o Excel para a gente ver um exemplo desta função. Bom, pessoal, então aqui no Excel a gente tem algumas informações e eu vou extrair os dados à direita dessas informações, tá? Então, numa célula a gente tem a palavra vermelho, na outra uma sequência de números e na outra um código, tá? Lembre-se, isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês podem ter, em vez da palavra vermelho, vocês podem ter um texto gigante aqui que você vai funcionar também. Tá? Então, a gente vai colocar nossa função aqui, né? Igual direita, vai abrir parênteses, a gente vai selecionar o texto que a gente deseja, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres, tá? No caso aqui eu vou botar 5. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que a gente selecionou e vai contar 5 caracteres à direita e vai me trazer esses 5 caracteres. No caso aqui, melho, né? M-E-L-H-O. São 5 caracteres, ele pegou 5 caracteres à direita da palavra vermelho. Tá? Se eu tivesse botado em vez de 5, 4, ele traria elho, que são os últimos 4. Tá? Da mesma forma serve para números, né? Então, se eu botar ali à direita, eu quero trazer desse número aqui os últimos 2 caracteres, ponto e vírgula, 2. Ele vai me trazer o 85. Serve também para dados alfanuméricos, tá? Então aqui a gente tem tanto letra quanto número. Você vai botar ali direita, abre parênteses, seleciona o texto, e aqui eu quero os últimos 4 caracteres. Então ele vai pegar ali 8F37, tá? Por que eu falei para vocês que a quantidade de caracteres é opcional? Porque ela é opcional, tá? Então, se você não colocar, se eu botar à direita e selecionar o texto, vou botar o num caractere aqui, que ele é opcional, ele está entre colchetes. Sempre que tiver entre colchetes, esse argumento é opcional, tá? O que ele vai acontecer? Ele automaticamente vai trazer apenas um caractere. Isso é automático, tá? Então, se você botar à direita C7, ele vai trazer só o 0, tá? Porque você não informou a quantidade de caractere, ele vai trazer um caractere só. Isso também vai servir para dados numéricos, né? Direita. Aqui ele vai trazer só o 5 e serve também para dados alfanuméricos, né? Então aqui ele vai trazer só o 7, tá bom? Então vamos para a nossa próxima função, que é a função esquerda. Bom, pessoal, a função esquerda ela é exatamente igual à função direita, só que em vez de trazer os caracteres da direita, ela vai trazer os caracteres da esquerda, tá? Então a função esquerda no Excel ela é usada para retornar um determinado número de caracteres à esquerda de uma sequência de texto, ou números, ou códigos, ou qualquer coisa que você tiver dentro do Excel, tá? Ela permite então extrair os caracteres mais à esquerda da célula ou no valor de texto, tá? Onde o texto é o dado que você vai informar e o num caractere é a quantidade de caracteres que você deseja que ele traga. Então a sintaxe da função esquerda é igual a esquerda, abre parênteses, texto, ponto e vírgula, num caractere, que é opcional, né? E fecha parênteses, tá? Vamos lá para o Excel então para a gente ver um exemplo desta função. Bom, pessoal, eu peguei exatamente os mesmos dados da nossa função direita, tá? Porque a fórmula é exatamente igual, só que em vez de você escrever direita, você escreve esquerda. Tá? Esquerda, vermelho. Agora vamos pegar os 4 primeiros caracteres da função da palavra vermelho, tá? Então ele vai vir o V, E, R, M, tá?
Mesma coisa aqui quando for dados numéricos, né? Esquerda, eu quero os 3 primeiros dígitos, ele vem o 125. E quando for dados alfanuméricos, esquerda, abre parênteses, eu quero os 5 primeiros caracteres, né? Então ele vai vir ali o V5D88. Tá? E da mesma forma como eu formei lá na direita, o número de caracteres é opcional. Então você não precisa colocar, só que ao não colocar, ele vai trazer apenas um caractere, né? Então ali traz o V, aqui ele vai trazer o número 1, e aqui ele vai trazer a letra V de novo. Tá? Então é exatamente igual à função direita, só que à esquerda, né? Tá? Então vamos para a nossa próxima função, então, que é a função med. Bom, pessoal, a função med, ela é uma função que ela vai trazer a mediana de um conjunto de dados. O que é a mediana? É o número do meio desse conjunto de dados. Tá? Então, se você tem o 1 e o 3 como um conjunto de dados, o número do meio é o 2. Então, se você utilizar a função med para esse conjunto de dados, o resultado vai ser o número 2. Tá? É exatamente o número do meio. Então, a função média do Excel é usada para calcular a mediana de um conjunto de valores. A mediana é o valor que está exatamente ao meio desse conjunto de dados. Tá? Quando eles estão em ordem crescente ou decrescente, isso não interfere. Em outras palavras, então, a mediana divide o conjunto de dados em duas partes iguais, com uma parte dos valores sendo menores e a outra parte sendo os maiores. Tá? Onde valor 1, valor 2, etc., são valores de intervalo de célula que contém dados para os quais você deseja calcular a mediana. Esta é uma função também que permite vocês colocarem até 255 argumentos para fazer o cálculo. Tá? Então a sintaxe da função med é igual med, abre parênteses, valor 1, ponto e vírgula, valor 2 e assim em diante é opcional, tá? Não é obrigatório. O obrigatório é ter pelo menos um valor. E fecha parênteses. Tá? Vamos lá para o Excel então para ver os exemplos dessa função med. Bom, pessoal, então aqui no Excel eu selecionei esses 6 números aqui, tá? Para a gente poder fazer o cálculo. Nesse primeiro conjunto aqui, que seria 8, 3 e 7, qual é o número do meio desse conjunto? Então, se a gente pegar aqui e botar nossa função med e selecionar esse conjunto, o 8, o 3 e o 7, a gente vai ver que o número do meio desse conjunto é o 7. Tá? Então, por quê? Porque o 3 é o menor, o 8 é o maior e o 7 é o do meio. Então, se você fechar o parênteses e dar o Enter, você vai ver que é o número 7. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre pegar assim, tipo, aqui a gente tem um número ímpar, tá? De quantidade de caracteres. Tá? Então, ele vai pegar sempre o número do meio, fica mais fácil. Por exemplo, vamos botar aqui do lado. Ó. Você tem o 3, o 7 e o 8. Bom, o número que está no meio desse conjunto é o número 7. Tá? Então, quando é um conjunto com números ímpares, fica mais fácil de fazer. Tá? Agora, com o número par, ele não vai ter um número no meio. Quer ver? Por exemplo, a gente pega med e a gente seleciona agora este conjunto. Qual é o número que vai vir? Tá? O que a gente vai ter que fazer naquele conjunto ali? Colocando ele em ordem, então, vai ficar 1, 3, 7, 8, 11 e 20. Ó, como é um conjunto par, ele vai ter 3 números numa metade e 3 na outra metade. Diferente daqui que a gente tem um número numa metade, outro número na outra metade e um número no meio. Aqui a gente não tem esse número no meio. Tá? Então ele vai pegar esses dois últimos números aqui, os extremos, no caso da primeira metade, o maior, e da segunda metade, o menor, vai somar e dividir por 2. Então a mediana, se a gente pegar aqui, igual med, abre parênteses, desse conjunto aqui, ele vai dar o resultado de 7,5. Tá? Porque o número médio desse conjunto, então, é 7,5. O desse outro aqui é 7, como a gente pode ver aqui do lado, né? Ó, o número que está exatamente no meio do primeiro conjunto ali desses 3 números é o número 7. O número que está exatamente no meio desse outro conjunto aqui, não tem, né? É entre o 7 e o 8, então é 7,5 a mediana. Tá bom? Então, pessoal, vamos para a nossa quarta função, que é o continuum. Bom, pessoal, então a função continuum ela é uma função que ela é utilizada para contar células com valores numéricos. Tá? Então você tem lá uma quantidade de células que você vai selecionar um conjunto e quer saber quantos valores numéricos você tem dentro daquele conjunto de dados ali. Você pode selecionar essa função continuum. Tá? Pode utilizar essa função continuum. Então a função continuum no Excel é usada para contar números de células em um intervalo que contém valores numéricos.
ela extrai, ela exclui as células vazias, as células de textos ou outros valores que não sejam numéricos do cálculo, tá? Então, onde valor 1, valor 2, etc., são os valores de intervalo de célula que você deseja contar. Bom, a sintaxe, então, da função continum é igual a continum, abre parênteses, valor 1, valor 2, valor 3 e assim por diante, tá? Lembrando que a partir do valor 2 é opcional. Não tem necessidade de ter um valor 2, você pode ter só o valor 1, tá? Então vamos lá para o Excel para a gente ver um exemplo dessa função. Bom, pessoal, então aqui eu tenho um conjunto de dados, tá, de informações. Vocês podem ver, né, que a gente tem números, tem letras, tem símbolos, e a gente quer saber a quantidade de caracteres numéricos que tem aqui, tá? E a gente quer saber quantos números a gente tem dentro desse conjunto de dados. Então a gente pode utilizar a fórmula cont1, e aqui ele vai pedir o valor, né? A gente pode selecionar o conjunto inteiro. No momento que a gente fizer isso, a gente está desprezando os outros argumentos, o 2 e o 3, né? A gente só vai usar um argumento, que é o conjunto de dados aqui que a gente selecionou. Então, no momento que eu der o Enter, a gente descobre que a gente tem 6 números dentro desse conjunto de dados. Vamos contar? Ó, 1, o 3, o 5, o 8, o 11 e o 12. São 6 números. Bom, essa fórmula também pode ser utilizada com mais de um argumento, né? Então a gente pode botar igual cont num, abre parênteses. Vamos selecionar aqui o primeiro argumento, seria esse conjunto de dados. O segundo argumento, esse número aqui. Terceiro, esse outro aqui. E o quarto, mais um conjunto de dados. No momento que eu fechar e der o Enter, ele vai trazer também a quantidade de células numéricas que ele encontrou. Que no caso aqui também foi 6, né? Porque eu só tinha deixado de fora o asterisco e o B. Tá, pessoal? Então o nosso vídeo de hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu a função direita, que extrai uma determinada quantidade de caracteres à direita do valor selecionado. A função esquerda, que da mesma forma da direita ele vai trazer uma quantidade de caracteres só que à esquerda do valor selecionado. A função média, que é ele faz um cálculo mediano de um conjunto de dados que você selecionar. E a função continuum, que é uma função que vai contar os valores numéricos que ele encontrar dentro de um conjunto de informações também, um conjunto de células. Tá? Então reforço para vocês se inscreverem no canal, para não perder os próximos vídeos dessa nossa série, tá? E ter esse conhecimento de Excel que é bastante importante para o uso no dia a dia. Tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.